Você empresta seu cartão de crédito para alguém da família, a pessoa não paga e você também não tem dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito. O que fazer? Isso aconteceu com uma pessoa que entrou em contato comigo dias atrás. E só de imaginar que milhares de pessoas podem estar passando pela mesma situação, eu fiquei muito preocupada. Mesmo que você não esteja passando por isso, assiste esse vídeo até o final para você entender o tamanho do problema. Eu sou a Ellen Ângela, educadora financeira e criadora da fanpage Lindas Econômicas. Você que ainda não me conhece, aproveita para assistir outros vídeos aqui do canal, já são mais de 400 vídeos. E se inscreve agora mesmo para você receber o alerta dos próximos vídeos e me ajudar a alcançar minha meta de 10 mil inscritos. Isso não custa nada para você, mas é muito importante para eu manter esse canal, que é um canal independente, sem patrocínio de nenhuma instituição financeira. A pessoa que entrou em contato comigo emprestou o cartão de crédito para uma tia. E depois essa tia perdeu o emprego e acabou ficando sem dinheiro para pagar o que ela comprou no cartão de crédito. E adivinha só, a dona do cartão de crédito também não tem dinheiro para pagar a fatura, ou seja, está com uma dívida no cartão de crédito. Essa situação comprova que emprestar cartão de crédito é uma péssima ideia. Veja só, a tia dessa pessoa não é desonesta, ela perdeu o emprego. Então, mesmo quando a pessoa que te pede o cartão de crédito emprestado é honesta, pode acontecer de ela não conseguir pagar o que ela gastou no seu cartão. E aí, a dívida é sua. Para o banco, não importa quem fez a compra. Quem fica devendo para o banco é o titular, o dono do cartão de crédito. E ficar devendo no cartão de crédito é uma das piores coisas que pode acontecer com um brasileiro, porque os juros do cartão de crédito são simplesmente os mais altos do Brasil, não importa qual cartão de crédito você tenha. Além disso, o cartão de crédito está entre as 3 principais causas dos brasileiros ficarem com o nome sujo, ter o seu nome registrado no SPC Serasa. Essa pessoa que entrou em contato comigo estava preocupada, achando que o banco ia cancelar o cartão de crédito dela. Só que, na verdade, esse é o menor dos problemas. O verdadeiro problema de quem não consegue pagar a fatura do cartão de crédito é que os juros são exorbitantes e em pouco tempo a sua dívida dobra de tamanho. É o que tanto falam da bola de neve. Você começa devendo R$1.000, de repente já está devendo 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de pagar essa dívida. Vai se tornando quase impossível pagar uma dívida do cartão de crédito. E se o banco colocar o seu nome no SPC Serasa, pior ainda, vai ficar super difícil, quase impossível você conseguir empréstimo em qualquer banco e até conseguir realizar bons negócios, porque muitas coisas são condicionadas ao fato de você ter nome limpo. Para você evitar essa bola de neve de juros e de problemas que não acabam mais quando você não consegue pagar o cartão de crédito, você precisa fazer 3 coisinhas. Primeira, jamais empreste o seu cartão de crédito. Não importa que você considere a pessoa honesta. Claro que se você sabe que a pessoa é desonesta, é pior ainda, é que você não deve emprestar sob hipótese alguma. Mas se é uma pessoa honesta e você quer ajudar, empreste dinheiro que você tem. Pega dinheiro lá da sua conta, da sua carteira e empresta, porque se a pessoa não te pagar, o máximo que vai acontecer é você ter perdido aquele dinheiro especificamente. Diferente de quando você empresta o cartão e a pessoa acaba gastando uma quantia que você não tem condições de pagar, caso ela não consiga te pagar. Vá com essa pessoa até a loja e você mesmo passe o cartão daquilo que ela quer comprar dentro do seu limite orçamentário. Não é o limite do cartão de crédito não, porque às vezes a pessoa está com um limite de R$5.000 e o salário é 4. Aí a pessoa vai lá, passa o cartão, gasta, você não vai ter dinheiro. Então, se você quer mesmo ajudar alguém que está te pedindo o cartão de crédito emprestado, vá junto e estabeleça um valor limite para essa pessoa comprar. Segundo, se o estrago já foi feito, você já emprestou o seu cartão de crédito, está na mesma situação dessa pessoa que entrou em contato comigo, então ligue, entre em contato imediatamente com o banco e solicite uma proposta para você quitar a dívida imediatamente. Isso aí é para você ver quanto desconto o banco pode te dar para você pagar de uma vez por todas essa dívida. Agora,
Terceiro caso, se você não tem dinheiro para quitar a dívida dessa maneira e a dívida está aí, correndo juros, aumentando como uma bola de neve, você precisa conseguir um empréstimo com uma taxa de juros menor do que a taxa de juros do seu cartão de crédito. Aí você vai lá, pode ser no mesmo banco ou pode ser no outro banco concorrente, pega um empréstimo com uma taxa de juros menor, quita o seu cartão de crédito e fica pagando parcelas fixas todos os meses. É uma forma de você trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata e, de certa forma, meio que fica congelado. Enquanto que o cartão de crédito, a sua dívida vai aumentando todo mês, a partir do momento que você pega um empréstimo, quita aquela dívida e fica pagando as parcelas do empréstimo, a sua dívida é aquela, ela não fica mais aumentando, tá? Então é muito importante você fazer isso. Se você não consegue empréstimo, principalmente empréstimo consignado, que é a menor taxa de juros, se você não consegue porque não está trabalhando com carteira assinada, não tem renda fixa, uma outra alternativa é você fazer um refinanciamento da sua casa ou do seu carro. Na prática, você vai pegar um empréstimo da mesma maneira, mas você vai dar o seu carro ou a sua casa como garantia. Se você também não consegue isso, ou mesmo que você tenha acesso, tem uma outra alternativa que pode ser a mais barata de todas, que é você conseguir pegar um empréstimo em dinheiro de alguma pessoa da sua família que tenha condições de te fazer um empréstimo. Tem gente que tem vergonha disso, não quer pedir dinheiro para a mãe, para o pai, para a tia, para o tio, mas olha, essa vergonha pode custar muito caro, porque enquanto alguém da sua família pode te fazer um empréstimo cobrando juros de poupança ou sei lá, 1% ao mês, o banco vai te cobrar no mínimo o dobro disso. Então, se você tem alguém na família com condições de fazer esse empréstimo, recorra a essa pessoa. Agora, claro, presta atenção, fica ligada. Depois de fazer o empréstimo, pelo amor de Deus, reduza suas despesas o máximo que puder para você pagar esse empréstimo em dia, sempre na data certa, seja um empréstimo do banco ou de alguém da sua família. Por quê? Para você não entrar em outra cilada, né? Você não vai ficar com a desculpa, mas aquele problema do cartão de crédito foi porque eu emprestei para alguém, agora eu me enrolei e não vou mais me desenrolar. Não. Organize a sua vida, faça um sacrifício durante algum período e, claro, sempre vale a pena buscar maneiras honestas de ganhar mais dinheiro. Seja fazendo aí um extra no final de semana, fazendo brigadeiro para vender, não sei. A sua criatividade é o seu único limite. O que importa aqui é você pagar essa dívida do cartão de crédito o mais rápido possível, porque quanto mais demorar, mais difícil vai ser pagar. Valeu? Essa é a dica de hoje, eu fiquei realmente preocupada, então não aceite passar por uma situação dessa, não empreste o seu cartão de crédito. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda uma mensagem inbox na minha fanpage Lindas e Econômicas. E agora, por favor, compartilha, curte esse vídeo, manda para todo mundo aí pra gente ajudar a galera a parar de se meter em cilada e para você dar uma indireta também naquela pessoa que já te pediu o cartão emprestado. A gente se vê na próxima semana.